Então, havia preceitos, ou leis, dogmas, que os saduceus não seguiam, né, mas que os fariseus seguiam, né, que é a crença dos anjos, demônios, messianismo e ressurreição. Então, os saduceus não acreditavam nem em anjo, nem demônio, nem messianismo ou ressurreição. Ou seja, já na época de Jesus, os grupos, os grupos sacerdotais entre si eram contraditórios entre si. Alguns seguiam umas doutrinas, outros não seguiam, né? Não sei se vou falar sobre doutores da lei, né? Então, tinha os doutores da lei, né? Deixa eu ver se... é, né? Então, aqui, os doutores da lei e os fariseus acreditavam em anjos e demônios. Os saduceus não. Fariseu quer dizer separado, inicialmente aliados à elite sacerdotal e aos grandes proprietários de terra, os fariseus deles se afastavam para dirigir o povo, embora mantenha distância do povo mais simples que não conhece a lei. São nacionalistas e hostis ao Império Romano, na sua resistência do tipo passivo. A maioria do clero pobre que supõe elite sacerdotal. No terreno religioso, os fariseus se caracterizavam pelo rigoroso cumprimento da lei em todos os campos e situações da vida diária. São conservadores zelosos, também criadores de novas tradições, tradições através da interpretação da lei. Aqui então, os fariseus criavam tradições através da interpretação da lei. Criavam tradições que não estavam na Torá, na lei. Então Jesus debate muito com os debate e se opõe muito aos fariseus a respeito dessas tradições, né? Que é a questão da tradição de lavar as mãos, que é dos antigos, e o voto de Corban, oferta, né? Jesus fala para ele: vocês seguem tradições humanas que violam a lei de Deus. Mas possivelmente Jesus era fariseu. Essa questão também de sendo Jesus fariseu, debatendo com os fariseus, é uma construção teológica depois de 70. Depois de 70, mas aqui é o contexto aqui. Então, muitos preceitos dos fariseus era seguido por Jesus. Por isso podemos dizer que Jesus era fariseu, né? Aqui, falando dos saduceus, né, que eram colaboradores do Império Romano, os saduceus são os responsáveis pela morte de Jesus. Então, pela lógica, o Império Romano é que matou Jesus, né, com a ajuda dos judeus saduceus. Então, logicamente, Jesus foi morto pelo Império Romano com a ajuda dos saduceus, e não dos judeus em si, né? Os fariseus eram hostis ao Império Romano. Jesus é hostil ao Império Romano, mas a resistência tanto dos fariseus como de Jesus é passivo, né? Não pegavam em armas. Por isso, às vezes, Jesus ameniza os romanos, né? Tipo assim, meio que elogiando, meio que não deu de outra face, né? Caminhe com ele 2 milhas, né? Mas em vários momentos Jesus é hostil ao Império Romano, com uma relação de expulsar os cambistas do templo, porque os cambistas trocavam as moedas judaicas
pelas moedas romanas para pagar impostos, né? E como o templo tinha virado comércio, Jesus vai lá e quebra tudo. Os saduceus, tanto os saduceus não, os fariseus como Jesus eram rigorosos no cumprimento da lei, né? Por, por isso, em Mateus 5, acredito que Mateus 5,17, Jesus diz, não vim abolir a lei, né? Então, Jesus, ele não veio abolir a lei. Os fariseus acreditavam na predestinação, na ressurreição do messianismo. Espera o Messias político e espiritual e a libertação de Israel. Esse Messias seria alguém da descendência de Davi. Por isso, às vezes, Jesus é chamado também filho de Davi. E para os fariseus, a estrita observância da lei, né? Como Jesus defende a lei, não vem abolir a lei dos profetas, ou quando Jesus ele se opõe aos fariseus que seguiam tradições que violavam a lei, né? Então os fariseus e tanto Jesus tinha a rigorosa observância da lei, a oração e o jejum. Jesus era um homem de oração e um homem de jejum, né? Como o Pai Nosso, ou se ele retirava para rezar, ou ele praticava jejum no deserto. Os essênios também eram uma mistura de judeus com outros povos. Também eles não seguiam muitas leis da Torá, né? Como podemos ver, os judeus entre si haviam vários grupos: saduceus, doutores da lei, fariseus, zelotas, herodianos, essênios, samaritanos. Os samaritanos também, eles não aceitam outros escritos do Antigo Testamento, nem frequentam o Templo de Jerusalém. Então, para ele, o samaritano não seguia todo o judaísmo. Os saduceus não seguiam o judaísmo dos fariseus, né? Os fariseus criavam novas tradições. Então podemos ver que entre os judeus na época de Jesus, esses vários grupos era contraditório. Era contraditório, né? Uns observavam algumas leis e preceitos e tradições, outros não, rejeitavam. Então Jesus rejeitava muito. Jesus, além de seguir muita coisa, muito estilo dos fariseus, rejeitava as tradições criadas pelos fariseus que não estavam na Torá. Jesus é taxado por alguns grupos ateístas aí, agnósticos, taxado de antijudaísmo e de criação romana antissemita, né? Ou Jesus é taxado que não seguia a lei. Mas podemos ver que entre os judeus em si, alguns grupos seguiam a lei, a tradição, outros não, né? Uns criavam tradições que outros grupos não seguiam. Seria também esses grupos anti-judaísmo ou criação romana? Então, a pessoa que não estuda a sociedade no tempo de Jesus, não estuda o judaísmo no tempo de Jesus, esses grupos, saduceus, doutores da lei, fariseus, né? Esse pessoal que não lê direito os evangelhos, né? Não lê direito os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, né? E não estuda também o Antigo Testamento. Vamos lá estudar o Antigo Testamento, né?
interpretam a Bíblia do jeito deles, não faz um estudo sério, acabam falando bobagem e besteira. Esses grupos esses canais, esses grupos de ateu ou agnóstico, que lê a Bíblia como fosse um jornal, não faz um estudo sério, não compra livro de um especialista em Bíblia, um especialista em teologia, um especialista no judaísmo, lê uma passagem aqui, interpreta do jeito, mas não consulta a Bíblia, o Antigo Testamento, vão falar que Jesus é anti-judaísmo, que Jesus é uma criação romana para falar mal dos judeus. Mas podemos ver que se tem tudo um estudo, né, como eu disse, do Halachá. O Halachá são leis, preceitos, tradições criadas pelos rabinos, acrescentado à Torá, né? Os grupos de judeus, chefe dos judeus, eles se criavam tradições, leis e preceitos que não estavam na Torá, que não foi dada nem por Deus nem por Moisés. E quando um grupo, como eu disse, estou repetindo, vou repetir, quando um grupo, tipo o fariseu, criava tradições, doutrinas, preceitos, outros grupos, como os saduceus, rejeitavam. Agora chega Jesus, rejeita a tradição dos antigos, porque esses antigos não é Moisés nem os profetas, e sim os antigos rabinos, né? Quando Jesus rejeita a tradição dos fariseus, como lavar as mãos antes das refeições, ou como voto de Corbã, Jesus é taxado de anti-judaísmo, ou uma criação romana, ou uma manipulação de Roma, um personagem criado por Roma para falar mal do judaísmo. Como eu disse, mas aí, cadê as provas? É só estudar o Antigo Testamento, estudar a Torá, estudar o judaísmo, estudar a história do cristianismo, ler os evangelhos. Então a turma acaba falando bobagem, besteira, e acaba ensinando bobagem, besteira. São os famosos patotas, né? O que é patota? Ensina, está errado e ensina errado. Agora pegue o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, pegue os evangelhos, pegue o judaísmo, pesquise sobre o judaísmo, na própria Wikipédia, sites judaicos, literatura judaica, história do cristianismo. Se Jesus, Paulo de Tarso, os cristãos são anti-judaísmo, né, que não seguem a lei, então podemos acrescentar Moisés, porque ele criava preceito contra a lei de Deus. Podemos pegar Salomão, que violava as leis de Deus. Podemos pegar os fariseus, os saduceus, doutores da lei, que uns seguiam tradições, outros não, né? Uns seguiam dogmas, preceitos como crença nos anjos, nos demônios, outros não. E aí Jesus é taxado de antijudaísmo. É questão de estudar, né? É questão de ler livros escrito por especialistas como Carlos Mesters, né?